Imagine por um instante que você pudesse voltar, não apenas aos primeiros segundos do universo, não ao Big Bang, mas ao instante anterior a tudo isso. O que você encontraria? Escuridão, silêncio, vazio absoluto? E se eu te dissesse que antes de existir luz, antes de existir matéria, antes mesmo de existir o conceito de antes, já havia algo pulsando? Um compasso, um ritmo, um relógio invisível, marcando algo que ainda não tinha começado. Hoje, você vai descobrir o segredo mais antigo do cosmos. O tempo não começou com o Big Bang. Ele começou quando Deus decidiu criar o próprio tempo. E essa descoberta vai mudar completamente a forma como você enxerga cada segundo da sua existência. Mas aqui está a pergunta que teólogos, físicos e profetas tentam responder há milênios. Se Deus é eterno e sempre existiu, por que ele precisou criar o tempo? E mais importante ainda, o que ele estava fazendo antes de criar o tempo? Essa não é apenas uma questão filosófica. É a chave para entender os mistérios mais profundos das profecias, das eras espirituais e até mesmo do fim dos tempos. Porque se o tempo teve um começo, ele também terá um fim. E quando isso acontecer, algo extraordinário será revelado. Prepare-se. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode abalar as fundações do que você acredita sobre realidade, eternidade e propósito divino. Vamos começar pelo momento mais misterioso da existência, o instante em que Deus criou o tempo. Gênesis 1:1 declara: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Parece simples, não é? Mas essa frase esconde uma profundidade que a maioria das pessoas nunca percebe. A palavra hebraica traduzida como princípio é Bereshit, e ela não significa apenas o começo de algo, mas o princípio do princípio, o ponto de origem absoluto. Mas aqui está o detalhe perturbador. Se existe um princípio, isso significa que antes desse momento não havia tempo. E se não havia tempo, então esse antes nem mesmo existia. É um paradoxo que desafia a lógica humana. Os rabinos cabalistas medievais, estudando os textos sagrados, chegaram a uma conclusão impressionante. Deus não criou o universo no tempo. Ele criou o universo com o tempo. O tempo foi a primeira criação, o alicerce sobre o qual tudo o mais seria construído. Agora, você pode estar pensando, mas se Deus é eterno, ele não precisa de tempo, certo? Exatamente. E é aí que a coisa fica ainda mais fascinante. Na eternidade de Deus, não existe passado, presente ou futuro. Tudo simplesmente é. Ele habita em um eterno agora, onde ontem e amanhã são a mesma coisa. Mas quando ele decidiu criar seres com livre-arbítrio, anjos, humanos, criaturas que pudessem fazer escolhas, ele precisava criar algo fundamental: consequências. E consequências só existem dentro de uma linha temporal. Pense nisso. Sem tempo, não há causa e efeito. Sem tempo não há narrativa, não há jornada, não há crescimento ou transformação. O tempo é o palco onde o drama da existência pode se desenrolar. E aqui vem a primeira revelação chocante. Textos antigos sugerem que o tempo foi criado 2 vezes. Sim, você ouviu direito. 2 vezes. A primeira criação do tempo foi para os anjos, seres espirituais que precisavam de uma estrutura de eventos, embora não de matéria física. O segundo tempo, o nosso tempo, foi criado com o universo material no momento do haja luz. Isso significa que antes do Gênesis 1:1 já havia uma cronologia espiritual em andamento, um tempo angelical, um relógio anterior ao nosso relógio. Agora entramos em território que os textos canônicos apenas sussurram, mas que os manuscritos apócrifos gritam em detalhes impressionantes. O Livro dos Jubileus, um texto judaico antigo datado de aproximadamente 150 a.C., contém uma revelação extraordinária. Ele afirma que nos primeiros dias da criação, antes mesmo de Adão,
Deus criou os anjos e instituiu para eles um calendário sagrado baseado em jubileus de 49 anos. Mas atenção ao detalhe crucial. Esses jubileus não eram contados em anos solares como os nossos. Eram anos celestiais, medidas de tempo que operavam em uma dimensão diferente da física material. O texto diz, literalmente, no primeiro dia, ele criou os céus do alto, a terra, as águas e todos os espíritos que o servem, os anjos da presença, os anjos da santificação e os anjos dos espíritos do fogo. Percebe a ordem? Anjos foram criados no primeiro dia, junto com o próprio conceito de dia. Isso significa que eles são contemporâneos do tempo, testemunhas do seu nascimento. Mas aqui está algo que vai fazer sua mente explodir. Se os anjos foram criados no primeiro dia, e se eles tinham livre arbítrio, então a rebelião de Lúcifer aconteceu antes da criação de Adão, mas dentro de uma linha temporal. Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, de 12 e 17 descrevem a queda de Lúcifer, e ambos os textos sugerem que ele era um ser glorioso, perfeito, que caminhava no Monte Santo de Deus e estava no Éden, jardim de Deus. Espera, o Éden já existia antes de Adão? Sim, textos místicos judaicos falam de um Éden superior, um jardim celestial, onde os anjos ministravam diante do trono de Deus antes que o Éden terrestre fosse plantado. E nesse Éden superior havia tempo, havia eventos, havia escolhas. O profeta Ezequiel nos dá uma pista impressionante. Ele diz sobre Lúcifer: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Desde o dia em que foste criado, isso marca um ponto temporal, e até que se achou iniquidade, isso marca outro ponto temporal. Entre esses dois pontos, houve uma duração, houve tempo angelical passando, mas quanto tempo? Quanto tempo decorreu entre a criação de Lúcifer e sua rebelião? Os textos não dizem. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Pode ter sido o equivalente a milhões de anos no nosso tempo, ou pode ter sido um instante. Porque o tempo angelical não obedece às mesmas leis do tempo físico. Agora você pode estar pensando, isso é apenas teologia mística, não tem base científica. Mas e se eu te dissesse que a física moderna está começando a confirmar algo surpreendente sobre a natureza do tempo? Em 1915, Albert Einstein revolucionou nossa compreensão da realidade com a teoria da relatividade geral. Ele provou matematicamente que o tempo não é uma constante universal. O tempo é relativo, ele se curva, se estica e se comprime dependendo da gravidade e da velocidade. Dois astronautas, um na Terra e outro viajando próximo à velocidade da luz, experimentarão o tempo de formas radicalmente diferentes. Para um, podem passar décadas, para o outro, apenas dias. O tempo é, portanto, uma dimensão maleável da realidade, não uma régua fixa. Agora, se o tempo é relativo mesmo dentro do nosso universo físico, imagine o que ele pode ser fora dele. Em uma dimensão espiritual, onde não existem átomos, onde não há velocidade da luz para limitar a informação, onde a consciência opera sem matéria. 2 Pedro 3:8 declara: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Durante séculos, isso foi interpretado poeticamente, mas à luz da relatividade temporal, essa frase adquire um significado literal impressionante. Deus habita uma dimensão onde os eventos têm sequência, mas a duração é fundamentalmente diferente. Um dia, no tempo de Deus, pode conter eras inteiras do nosso tempo. E eras do nosso tempo podem ser um piscar de olhos para Ele. E isso nos leva a uma conclusão inevitável.
Se o tempo angelical existe em uma frequência diferente do tempo humano, então existe um relógio angelical marcando eventos espirituais que nós nem sequer percebemos. Pense nisso. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, batalhas celestiais estão acontecendo em uma dimensão temporal diferente. Anjos e demônios estão operando em uma linha de tempo que se intersecta com a nossa, mas que funciona em uma escala completamente diferente. O profeta Daniel experimentou isso diretamente. Em Daniel 10, ele jejua e ora por 21 dias. Finalmente, um anjo aparece e diz: desde o primeiro dia em que você se propôs a buscar entendimento, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui está o mistério. 21 dias no tempo de Daniel equivaleram a uma batalha espiritual de 21 dias no tempo angelical. Ou foram eras de conflito condensadas em nossos dias? O texto não esclarece, e talvez essa ambiguidade seja proposital. Então, recapitulando, antes de haja luz, antes do Big Bang, antes do universo material, Deus criou o tempo espiritual. E nesse tempo espiritual, Ele criou os anjos, testemunhas do nascimento da existência temporal. Esses anjos viram o relógio de Deus começar a pulsar. Eles ouviram o primeiro tic-tac da eternidade se desdobrando em momentos. Eles testemunharam a transição do eterno agora de Deus para o agora que se torna então da criação. E alguns desses anjos se rebelaram. Lúcifer, o mais glorioso, decidiu que não queria servir dentro do tempo estabelecido por Deus. Ele queria seu próprio relógio, sua própria era, seu próprio reino temporal. E sabe o que é mais impressionante? Essa rebelião não foi um acidente. Ela fazia parte do plano. Porque para que o livre-arbítrio seja real, tem que haver a possibilidade de escolher errado. E escolher errado dentro de uma linha temporal significa que as consequências se desenrolam, uma atrás da outra, inexoravelmente. O relógio de Deus estava marcando não apenas a criação, mas também a redenção. Ele já sabia que haveria queda. Ele já sabia que haveria resgate. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, diz Apocalipse 13:8. Antes de Adão pecar, a solução já estava cronometrada no relógio divino. Então, o que aprendemos até aqui? Primeiro, o tempo não é um acidente. É uma criação intencional, projetada para permitir narrativas, escolhas e consequências. Segundo, existe mais de um tipo de tempo. O tempo angelical opera em uma dimensão diferente do tempo humano, mas ambos estão sincronizados com o relógio mestre de Deus. Terceiro, você não está apenas vivendo no tempo. Você está vivendo em uma história que começou antes da matéria existir. Uma história que foi escrita em uma dimensão que você não pode ver, mas que determina tudo o que você experimenta. E aqui está a verdade que deve ecoar em seu coração. Cada segundo que você respira foi contado antes das estrelas serem acesas. Cada escolha que você faz está sincronizada com um relógio cósmico que marca não apenas seu destino pessoal, mas o destino de toda a criação. O relógio de Deus está marcando, e ele não para. Mas se os anjos foram criados primeiro, e se o tempo angelical precede o tempo humano, então, o que aconteceu entre a criação dos anjos e o haja luz? Quantas eras invisíveis se passaram antes de Gênesis 1:1? No próximo segmento, vamos revelar algo que pouquíssimas pessoas sabem. As 7 eras ocultas antes da criação do universo material. Eras que foram apagadas dos textos tradicionais, mas que deixaram rastros em manuscritos antigos e profecias enigmáticas. Não saia daí. O mistério está apenas começando a se desvendar. Existem lugares onde a história oficial não chega,
bibliotecas escondidas em mosteiros remotos, cavernas no deserto da Judéia guardando pergaminhos que nunca foram canonizados, tábuas de argila babilônicas com símbolos que precedem qualquer civilização conhecida. E nesses lugares há um segredo comum, um padrão que se repete, uma estrutura numérica que atravessa culturas, religiões e milênios. O número 7. Mas não o 7 que você conhece, não os 7 dias da criação, não as 7 igrejas do Apocalipse. Estou falando de algo anterior, algo que foi deliberadamente ocultado dos textos que chegaram até nós. Estou falando das 7 eras que existiram antes de Gênesis 1:1, 7 ciclos temporais que precederam a criação do universo físico. 7 idades angelicais que moldaram a realidade espiritual antes que a matéria sequer fosse imaginada. E a evidência disso está literalmente escrita nas estrelas. Aqui está a pergunta que vai definir este segmento. Se Deus é perfeito e seus planos são perfeitos, por que a criação precisou de 7 dias? Por que não criar tudo instantaneamente? E mais importante, o que o número 7 está realmente nos dizendo sobre a natureza do tempo divino? A resposta vai te levar a lugares que a teologia tradicional prefere não explorar. Porque quando você entende o verdadeiro significado do 7, você descobre que toda a história cósmica é um relógio gigantesco. E cada era é um ponteiro desse relógio marcando a aproximação de algo inevitável. Algo que os antigos chamavam de o fim da contagem. Vamos começar com um texto que a maioria dos cristãos nunca leu. O livro de Enoque. Antes de você descartar isso como apócrifo ou irrelevante, saiba que este livro era considerado escritura sagrada pelos primeiros cristãos. O apóstolo Judas cita Enoque diretamente em sua epístola. Os pais da igreja, como Tertuliano e Orígenes, o tratavam como inspirado. E o que Enoque revela é perturbador. Ele descreve que antes da criação do mundo material, Deus estabeleceu 7 céus, cada um governado por diferentes ordens angelicais, cada um representando uma era ou dimensão de existência espiritual. Esses não eram lugares físicos, eram estados de ser, camadas de realidade temporal onde diferentes aspectos da criação espiritual se desenrolavam. O primeiro céu era o domínio dos anjos guardiões, aqueles designados para eventualmente supervisionar a humanidade. O segundo céu era onde as almas aguardavam julgamento. Sim, isso foi estabelecido antes de existirem almas humanas. O terceiro céu, mencionado por Paulo em 2 Coríntios 12, era o paraíso onde os justos seriam levados. Mas aqui está o detalhe crucial. Cada céu representava não apenas um lugar, mas um ciclo temporal. Uma era completa, onde certos aspectos do plano divino eram implementados. Textos gnósticos e cabalísticos expandem essa ideia, sugerindo que cada uma dessas eras durou o equivalente a 1000 anos divinos, o que, segundo a relatividade temporal que discutimos, poderia significar bilhões de anos no nosso tempo, ou apenas um instante. A medida não importa, o que importa é a sequência. Primeiro, Deus criou a estrutura da autoridade angelical. Segundo, ele estabeleceu os princípios da justiça e julgamento. Terceiro, ele projetou o conceito de redenção e paraíso. Quarto, ele introduziu a possibilidade de rebelião e livre-arbítrio. Quinto, ele permitiu que a rebelião se manifestasse através de Lúcifer. Sexto, ele preparou o cenário para a redenção dessa rebelião. E sétimo, o sétimo ciclo é o mais misterioso de todos. O sétimo ciclo, de acordo com textos rabínicos antigos, foi chamado de Shemitah cósmica, o ano sabático universal. Assim como a lei mosaica mandava descansar a terra a cada 7 anos, Deus instituiu um descanso cósmico antes de começar a criação material. E durante esse descanso, algo extraordinário aconteceu. Deus sonhou o universo físico.
Ele visualizou cada galáxia, cada planeta, cada forma de vida. E então, após esse sonho divino, ele pronunciou as palavras que iniciariam o tempo físico: haja luz. Agora, se essas 7 eras realmente existiram, deveria haver evidências. E há, mas não nos lugares óbvios. As evidências estão escritas no próprio céu. Quando Deus criou as estrelas no 4º dia, Gênesis 1:14 diz algo fascinante. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. A palavra hebraica para sinais é otot, que não significa apenas marcadores, mas mensagens codificadas, símbolos proféticos. As estrelas não são apenas bolas de gás queimando no vácuo, elas são um relógio, um calendário cósmico que marca os tempos e as eras de Deus. Os antigos sabiam disso. Os babilônios, há mais de 4.000 anos, já tinham mapeado o zodíaco, não para a astrologia supersticiosa, mas como um sistema de cronometragem divina. Eles reconheciam 12 constelações principais, cada uma correspondendo a uma era de aproximadamente 2.160 anos, formando juntas o que chamamos de Grande Ano, ou ciclo precessional de 25.920 anos. Mas aqui está o que é impressionante. Esse ciclo não é uma invenção humana, é um fenômeno astronômico real, causado pela precessão do eixo da Terra. A cada 72 anos, o ponto do equinócio se move 1 grau ao longo do zodíaco. Após 2.160 anos, ele atravessa uma constelação inteira. E os antigos sacerdotes hebreus, longe de rejeitar isso como paganismo, incorporaram essa sabedoria no próprio calendário sagrado de Israel. Veja bem, o tabernáculo de Moisés tinha 12 tribos acampadas ao redor, cada uma com seu estandarte e símbolo. E esses símbolos correspondem exatamente às 12 constelações zodiacais: Judá, o leão; Efraim, o touro; Rúben, o homem; Aquário; Dan, a águia, escorpião transformado. Isso não é coincidência, é design intencional. Deus estava dizendo: eu escrevi minha história na estrutura do cosmos. Cada era celestial corresponde a uma fase do meu plano redentor. E mais, as festas hebraicas, os Moedim, os tempos apontados de Deus. Existem 7 festas principais em Israel: Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. 7, sempre 7. Mas aqui está o segredo. Essas festas não celebram apenas eventos históricos, elas são proféticas. Cada festa corresponde a uma era na história da redenção, e juntas formam um relógio que marca a contagem regressiva até o fim dos tempos. A Páscoa foi cumprida na crucificação de Cristo, o cordeiro morto exatamente na hora em que os cordeiros pascais eram sacrificados no templo. Pães asmos foi cumprido no sepultamento de Cristo, o pão sem fermento, sem pecado, colocado na terra. Primícias foi cumprida na ressurreição, Cristo como primícias dos que dormem, ressuscitando exatamente no dia da festa das primícias. Pentecostes foi cumprido 50 dias depois, quando o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Mas as últimas 3 festas, trombetas, expiação e tabernáculos, ainda não foram cumpridas. Elas estão no futuro. E de acordo com os rabinos, elas marcam os eventos finais da história humana: o arrebatamento, trombetas; o julgamento, expiação; e o reino milenar, tabernáculos. O relógio está marcando, e cada outono, quando Israel celebra essas festas, eles estão ensaiando eventos que ainda vão acontecer. Agora, deixe-me levar você ainda mais fundo no mistério. Em Jó 38, 31, 32, Deus desafia Jó com uma pergunta intrigante: podes tu atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco a seu tempo, ou guiar a ursa com seus filhos? A palavra hebraica aqui traduzida como signos do zodíaco é Mazarot, o ciclo celestial completo. E Deus está dizendo:
Você entende o que essas constelações representam? Você pode controlar o tempo que elas marcam? A resposta óbvia é não, porque o Mazzaroth não é humano, é divino. Estudiosos como E.W. Bullinger, no século XIX, propuseram algo revolucionário. O zodíaco original, antes de ser corrompido pela astrologia babilônica, era na verdade uma profecia pictórica. Cada constelação contava um capítulo da história da redenção. Virgem, a Virgem, segurando um ramo, representando o nascimento virginal do Messias. Leão, o leão, pisoteando uma serpente, representando o leão de Judá conquistando Satanás. Peixes, os peixes, amarrados juntos, representando Israel e a igreja unidos no plano de Deus. Áries, o carneiro, o sacrifício substitutivo, e assim por diante. 12 constelações, 12 capítulos, uma história completa do começo ao fim. Agora imagine isso, antes de Gênesis 1:1, quando Deus estava planejando a criação, ele já sabia cada detalhe. Ele já sabia sobre a queda, já sabia sobre o dilúvio, já sabia sobre Abraão, Moisés, Davi, já sabia sobre Jesus, e ele escreveu tudo isso nas estrelas. Não para que nós prevíssemos o futuro como astrólogos, mas para que, olhando para o céu, pudéssemos ver que existe um autor por trás da história, um relojoeiro por trás do relógio. Salmo 19:1-4 declara: os céus proclamam a glória de Deus. Não há linguagem, nem há palavras. Contudo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Como os céus falam sem palavras, através do Mazzaroth, através do relógio celestial que marca as eras de Deus. Então, recapitulando, antes do haja luz, havia 7 eras espirituais. Essas eras estabeleceram a estrutura de tudo o que viria depois: autoridade, justiça, redenção, livre-arbítrio, consequências. E quando Deus finalmente criou o universo material, ele codificou essas eras nas próprias estrelas. Cada constelação, cada ciclo precessional, cada festa hebraica é um ponteiro no relógio cósmico. E sabe o que isso significa para você, aqui, agora, em 2025? Significa que você não está vivendo em um universo aleatório. Você está vivendo em uma narrativa cuidadosamente cronometrada. Cada evento mundial, cada crise, cada avanço tecnológico, cada despertar espiritual, tudo está sincronizado com o relógio de Deus. Os profetas sabiam disso. Daniel contou 70 semanas proféticas até o Messias e acertou na mosca. João, no Apocalipse, viu 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, todos marcando períodos específicos do plano divino. E agora, neste momento da história, estamos entrando na fase final do relógio. As festas de outono estão prestes a ser cumpridas. O Mazzaroth está alinhado. Os sinais celestiais que Jesus mencionou em Lucas 21 estão aparecendo. O relógio de Deus está marcando a hora final. E cada tic-tac nos aproxima do momento em que o tempo, como o conhecemos, será transformado. Então, o que aprendemos neste segmento? Primeiro, antes da criação material, houve 7 eras espirituais que estabeleceram a estrutura da realidade. Segundo, Deus escreveu seu plano redentor nas estrelas, criando um relógio celestial que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode observar. Terceiro, as festas hebraicas não são rituais vazios. São ensaios proféticos de eventos que ainda vão acontecer. E aqui está a verdade, que deve penetrar seu coração. Quando você olha para o céu noturno, não está apenas vendo luz de estrelas distantes. Você está vendo os ponteiros do relógio de Deus. Cada constelação que passa pelo horizonte está marcando uma era. Cada lua nova que Israel celebra está ensaiando o momento do retorno do Messias. Cada eclipse, cada alinhamento planetário, cada fenômeno astronômico é Deus dizendo: estou no controle, e o tempo está se cumprindo exatamente como planejei.
Mas se o tempo foi criado, e se ele está sendo marcado tanto no céu quanto na terra, existe alguém responsável por vigiar esse relógio? Existe um guardião do tempo? A Bíblia responde que sim. E seu nome fará você repensar tudo sobre anjos, profecias e o fim dos tempos. No próximo segmento, vamos revelar a identidade do anjo do tempo, o ser misterioso que aparece no livro do Apocalipse com um pé no mar e outro na terra, proclamando que o tempo não será mais. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai conectar todos os pontos que exploramos até agora. Ilha de Patmos, ano 95 d.C. Um homem idoso, exilado, isolado do mundo por sua fé. Seu nome, João, o último apóstolo vivo. E naquele dia, no dia do Senhor, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu, mas não foi uma visão comum. Não foi apenas um sonho profético. O que João viu foi tão intenso, tão perturbador, tão além da compreensão humana, que ele passou o resto de sua vida tentando encontrar palavras para descrevê-lo. E no capítulo 10 do Apocalipse, ele registra algo que teólogos debatem há 2000 anos. Algo que pode ser a chave para entender o próprio conceito de tempo. João viu um anjo, mas não era um anjo qualquer. Era um ser tão glorioso, tão poderoso, que alguns estudiosos acreditam que não era um anjo. Era o próprio Cristo em forma pré-encarnada. Outros dizem que era Miguel, o arcanjo guerreiro. E há quem afirme que era um ser único, criado especificamente para uma função singular: guardar o relógio de Deus e proclamar o momento em que esse relógio finalmente pararia. Aqui está a pergunta que define tudo. Quem é o anjo do tempo? Por que ele aparece justamente no meio das visões apocalípticas? E o que significa quando ele jura que o tempo não será mais? Essa não é uma pergunta teórica. É a pergunta mais urgente que qualquer ser humano pode fazer. Porque se o tempo vai acabar, se existe um momento marcado onde o relógio divino para de funcionar, então tudo o que você está fazendo agora, cada decisão, cada hesitação, cada momento desperdiçado, importa infinitamente mais do que você imagina. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você enxerga cada segundo da sua vida. Vamos ao texto. Apocalipse 10, 1-7. Ouça cada detalhe, porque cada um deles é significativo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem. Havia um arco-íris sobre sua cabeça. Seu rosto era como o sol, e suas pernas como colunas de fogo. Ele tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em alta voz, como ruge um leão. E quando bradou, os 7 trovões fizeram ouvir as suas vozes. Este anjo tem um arco-íris sobre a cabeça, símbolo da aliança de Deus com a humanidade desde o dilúvio. Seu rosto brilha como o sol, a mesma descrição dada a Cristo transfigurado. Suas pernas são colunas de fogo, representando julgamento e purificação. E ele está em uma posição impossível, um pé no mar, outro na terra. Ele literalmente une os dois domínios. Ele conecta o caos primordial, representado pelo mar, com a ordem criada, representada pela terra. Ele é a ponte entre dimensões. Mas aqui está o detalhe que a maioria perde. Ele segura um livrinho aberto. Em grego, a palavra é biblaridion, um rolo pequeno, diferente do grande rolo selado que só o Cordeiro pode abrir em Apocalipse 5. O que está nesse livrinho? Alguns dizem que é o título de propriedade da terra, finalmente reivindicado. Outros afirmam que são os decretos finais da história humana. Mas a interpretação mais fascinante vem de textos judaicos antigos. O livrinho contém o calendário final das eras. É o documento que lista cada era espiritual, cada ciclo profético, cada jubileu, desde a fundação do mundo até o fim dos tempos. E agora, nas mãos deste anjo, ele está aberto, não mais selado,
Não mais secreto, o tempo do mistério acabou. A contagem regressiva começou. E então o anjo faz algo impressionante. Versículos 5, 6. Levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que nele há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, que não haveria mais demora. A tradução tradicional diz, não haveria mais demora, mas a palavra grega é cronos, tempo. Literalmente, não haverá mais tempo. Você entende o que isso significa? Este anjo, com autoridade concedida pelo próprio Criador, está declarando o fim da era temporal. Ele está anunciando que o relógio de Deus, que começou a marcar antes da fundação do mundo, que atravessou as 7 eras angelicais, que testemunhou a criação do universo material, que contou cada jubileu desde Adão, está prestes a parar. Agora, a pergunta óbvia: quem é este anjo? 3 teorias dominam o debate teológico, e cada uma revela algo profundo sobre a natureza do tempo divino. Teoria 1. É Cristo em forma angelical. Alguns estudiosos, como Matthew Henry e John Gill, argumentam que este não pode ser um anjo comum. As descrições, rosto como sol, arco-íris, autoridade para jurar pelo nome de Deus, são características exclusivas da divindade. E há precedentes bíblicos. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor frequentemente era uma teofania, uma manifestação visível de Deus. Ele apareceu a Abraão, lutou com Jacó, falou com Moisés na sarça ardente. Se este anjo em Apocalipse 10 é Cristo, então o significado é profundo. O próprio Criador do tempo está anunciando o fim do tempo. O Alfa e o Ômega, que iniciou a contagem, agora declara seu término. Teoria 2. É Miguel. O anjo do tempo profético Daniel 12:1 identifica Miguel como o grande príncipe que se levanta no tempo do fim. E em Daniel 12:7 há uma cena quase idêntica à de Apocalipse 10. Vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso aconteceria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Note as semelhanças. Um ser glorioso, sobre as águas, levantando as mãos, fazendo um juramento pelo eterno, declarando um prazo temporal. Muitos eruditos acreditam que este é Miguel, o arcanjo designado especificamente para Israel, mas também para supervisionar os tempos proféticos da humanidade. Se for Miguel, então ele é literalmente o guardião do relógio. O anjo que monitora cada era, cada jubileu, cada semana profética, garantindo que tudo se cumpra no momento exato determinado por Deus. Teoria 3. É o anjo da temporalidade. Uma terceira interpretação, mais mística, mas profundamente interessante, vem da angelologia judaica antiga. Segundo textos como o Livro dos Jubileus e escritos cabalísticos, existe uma ordem angelical específica criada no primeiro dia, antes mesmo da luz física, chamada de anjos das estações, ou anjos dos tempos. Esses seres foram designados para reger os ciclos temporais. Eles supervisionam as estações, os anos, os jubileus. E no topo dessa hierarquia está um anjo supremo, às vezes chamado de Uriel, que significa luz de Deus, outras vezes sem nome, cuja função é selar e abrir eras. Quando uma era termina, ele a sela. Quando uma nova era começa, ele a proclama. E em Apocalipse 10, ele está aparecendo para fazer sua proclamação final. A última era está começando. E quando ela terminar, não haverá mais eras. O tempo, como concebido na criação, deixará de existir. Independentemente de qual teoria está correta, uma coisa é certa: este anjo tem autoridade sobre o tempo. Ele não está sujeito ao tempo. Ele o governa.
E quando ele jura pelo Criador eterno, ele está invocando aquele que existe fora do tempo, aquele para quem 1000 anos são como um dia, aquele que vê o fim desde o princípio. Mas aqui vem a parte mais perturbadora da visão de João. Depois que o anjo brada, algo extraordinário acontece. Apocalipse 10, 3, 4. Quando ele bradou, os 7 trovões fizeram ouvir as suas vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Deixa eu repetir isso. João ouviu algo. Ele entendeu o que foi dito. Ele estava prestes a escrever, e então foi expressamente proibido. Existem mistérios selados na Bíblia. Existem profecias que permanecem enigmáticas, mas este é o único lugar em toda a Escritura onde informação revelada é imediatamente censurada. Por quê? O que os 7 trovões disseram que era tão perigoso, tão sensível, tão acima da capacidade humana de compreender que precisou ser selado? Aqui estão algumas teorias fascinantes. Teoria 1. Os 7 trovões revelaram a data exata do retorno de Cristo. Jesus disse em Mateus 24:36 que nem mesmo os anjos sabem o dia ou a hora. Mas e se, naquele momento profético em Patmos, a data foi finalmente revelada a João e imediatamente selada, porque a humanidade não pode saber? Porque se soubéssemos, ou entraríamos em pânico, ou nos tornaríamos complacentes. Teoria 2. Os 7 trovões revelaram julgamentos ainda mais severos. As 7 taças da ira em Apocalipse já são terríveis. Mas e se existem julgamentos adicionais tão devastadores que Deus, em sua misericórdia, decidiu não revelá-los antecipadamente? Julgamentos que só serão conhecidos quando acontecerem? Teoria 3. Os 7 trovões revelaram os nomes dos escolhidos. Esta é a teoria mais mística. Os trovões pronunciaram os nomes de todos aqueles que estarão de pé no final. O livro da vida foi lido em voz alta, mas João foi proibido de escrevê-lo porque isso eliminaria o livre-arbítrio. Se você soubesse que está ou não está na lista, como viveria? Mas aqui está a interpretação que mais me impacta. Os 7 trovões representam os 7 níveis de conhecimento temporal, as 7 dimensões do tempo que existem além da nossa percepção linear. Eles revelaram como o tempo funciona na mente de Deus, como passado, presente e futuro são simultâneos para Ele, como cada decisão humana cria ramificações em dimensões temporais que não podemos ver. Isso foi selado porque a mente humana não pode suportar essa verdade enquanto estiver presa ao tempo linear. Só na eternidade, quando estivermos fora do tempo, poderemos compreender plenamente o que os 7 trovões disseram. Então, recapitulando, existe um anjo, seja Cristo, Miguel ou o guardião das eras, que supervisiona o relógio divino. Em Apocalipse 10, ele aparece para fazer uma proclamação final. Com um pé no mar e outro na terra, unindo todas as dimensões da criação, ele levanta a mão ao céu e jura: não haverá mais tempo. Você entende a magnitude disso? Desde antes de Gênesis 1:1, desde as 7 eras angelicais, desde o primeiro tic-tac do relógio cósmico, o tempo tem sido a estrutura da existência. Tempo para escolher, tempo para se arrepender, tempo para amar, tempo para crescer. Mas está chegando um momento onde o tempo acabará, onde não haverá mais amanhã para adiar decisões. Não haverá mais próxima vez para fazer a escolha certa. O relógio vai parar. E quando isso acontecer, a eternidade invadirá o tempo. O reino de Deus, que existe fora do tempo, se manifestará completamente dentro do tempo, transformando tudo. E sabe o que é mais assustador e mais maravilhoso ao mesmo tempo? Nós estamos vivendo nos últimos tiques desse relógio. As festas de outono ainda não foram cumpridas, mas estão à beira do cumprimento. O Mazzaroth está alinhado. Os sinais celestiais estão aparecendo.
E em algum lugar, neste exato momento, o anjo do tempo está de pé, com o livrinho aberto, pronto para dar o grito final. O que aprendemos neste segmento? Primeiro, existe um guardião do tempo, um ser angelical de imenso poder e autoridade que supervisiona as eras de Deus. Segundo, este anjo aparece no Apocalipse para declarar que o tempo está acabando. A contagem regressiva final começou. Terceiro, existem mistérios sobre o tempo que foram deliberadamente selados. Verdades tão profundas que só poderemos compreendê-las na eternidade. E aqui está a verdade que deve reverberar em sua alma. Cada segundo que você vive é um presente emprestado. Cada batida do seu coração é sincronizada com o relógio cósmico. E quando esse relógio parar, não haverá mais oportunidades. O anjo do tempo está de pé. Sua mão está levantada. Sua voz está prestes a bradar. A pergunta não é se o tempo vai acabar. A pergunta é: quando o tempo acabar, você estará pronto? Mas há uma última pergunta que precisamos responder antes de encerrar. Se o tempo vai acabar, o que vem depois? O que acontece quando o relógio de Deus finalmente para? No segmento final, vamos explorar o momento mais extraordinário de toda a história cósmica, quando o tempo finalmente se apagará. E o que essa transformação significará para você, para mim, para toda a criação. Fique até o fim, porque a conclusão vai mudar tudo. Existe um momento que nunca foi experimentado, um momento que nunca aconteceu desde que a realidade começou a existir. Um momento que todas as profecias apontam, que todos os profetas viram de longe, mas que nenhum ser humano ainda testemunhou. O momento em que o relógio de Deus para, não uma pausa, não uma interrupção temporária, mas uma cessação total e definitiva do próprio conceito de tempo como o conhecemos. E quando isso acontecer, algo absolutamente extraordinário será revelado. Algo que esteve escondido desde a fundação do mundo. Algo que vai transformar não apenas a humanidade, mas todo o cosmos. Você está prestes a descobrir o destino final do tempo. E essa revelação vai mudar para sempre a forma como você vive cada segundo que ainda resta. Esta é a pergunta final, a mais importante de todas. Quando o tempo acabar, o que substituirá o tempo? Voltaremos ao eterno agora de Deus. E mais importante, você, como ser criado dentro do tempo, conseguirá existir fora dele. Essa não é especulação filosófica. É a questão mais prática e urgente que você pode enfrentar. Porque tudo o que você é, tudo o que você pensa, tudo o que você sente está estruturado pelo tempo. Memórias do passado, esperanças para o futuro. O momento presente que escapa enquanto você respira. Mas está chegando um dia onde passado, presente e futuro se fundirão em algo completamente novo. E você precisa estar pronto. Vamos ao momento exato, quando o relógio de Deus vai parar. Apocalipse 10, 7 nos dá a resposta. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A sétima trombeta. A última trombeta. Paulo menciona isso em 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Perceba a linguagem. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Em grego, a palavra é átomos, indivisível, a menor unidade possível. Paulo está dizendo que haverá um instante tão breve que não pode ser dividido em unidades menores. E nesse instante, o tempo se romperá. Mas antes disso acontecer, há uma sequência, uma contagem regressiva final que podemos rastrear através das profecias. Primeiro, Israel precisa ser restaurado como nação. Isso aconteceu em 1948. A figueira brotando, como Jesus profetizou em Mateus 24, 32. Segundo, Jerusalém precisa estar sob controle judaico.
Isso aconteceu em 1967, o fim dos tempos dos gentios mencionado em Lucas 21:24. Terceiro, o templo precisa ser reconstruído para que o anticristo possa profaná-lo. Isso ainda não aconteceu, mas os preparativos já estão em andamento. O Instituto do Templo em Jerusalém já reconstruiu todos os utensílios sagrados. Sacerdotes já foram treinados. Apenas aguardam um momento. Quarto, virá a semana final de Daniel. 7 anos de tribulação. Metade desse período será de paz enganosa. A segunda metade será o período mais sombrio da história humana. E no final dessa semana, quando a 7ª trombeta soar, quando os exércitos do mundo se reunirem em Armagedon, quando a humanidade estiver à beira da autodestruição, o anjo do tempo dará seu grito final. Apocalipse 11, 15 e 18 descreve esse momento. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Note a mudança de tempo verbal. Se tornou, tempo passado. No momento da 7ª trombeta, o que estava sendo disputado finalmente é decidido. O que estava em processo finalmente é completado. E então vem a declaração mais importante. Chegou o tempo dos mortos serem julgados, e de destruíres os que destroem a terra. Chegou o tempo, o último tempo, o tempo final. E depois disso, não haverá mais tempo. Mas o que exatamente acontece quando o tempo para? Para entender isso, precisamos olhar para Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A palavra grega para novo aqui é kainos. Não apenas novo no sentido de recente, mas novo em qualidade, algo que nunca existiu antes. E aqui está o detalhe crucial. O mar não existe mais. Lembra que em Apocalipse 10, o anjo do tempo tinha um pé no mar e outro na terra? O mar, em linguagem apocalíptica, representa caos, mudança constante, fluxo temporal. É de onde vem a besta em Apocalipse 13. É o símbolo do tempo sempre em movimento, nunca fixo. E quando o novo céu e a nova terra são criados, o mar desaparece. Não há mais caos temporal. Não há mais fluxo, não há mais mudança. A criação finalmente alcança seu estado eterno. Fisicamente falando, o fim do tempo significa o fim da entropia. A segunda lei da termodinâmica, que tudo no universo tende à desordem, é revertida. Não haverá mais decadência, envelhecimento ou morte, porque essas coisas são fenômenos temporais. Paulo captura isso em 1 Coríntios 15:26. O último inimigo a ser destruído é a morte, e a morte só existe dentro do tempo. Sem tempo, não há depois, onde você deixa de existir. Mas aqui vem a parte mais fascinante. Apocalipse 10:6, na tradução literal do grego, diz: não haverá mais cronos, tempo sequencial, cronológico. Mas não diz que não haverá mais kairos, tempo qualitativo, momento significativo. Em outras palavras, a sequência temporal acabará, mas os momentos significativos continuarão. Não haverá mais antes e depois, mas ainda haverá agoras repletos de significado. Você viverá em um eterno presente consciente. Não esquecerá o passado. Ele estará sempre acessível. Não será ignorante sobre o futuro. Ele estará sempre presente. Tudo será um agora expandido, onde cada momento contém a plenitude da existência. É por isso que Apocalipse 22:2 diz que a árvore da vida produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Espera, há meses na eternidade? Sim e não. Haverá ciclos, não de tempo cronológico, mas de experiências significativas. Haverá a progressão, não de idade, mas de glória em glória. Haverá novidade constante, mas sem o velho desaparecer. É uma dimensão de existência que nossas mentes lineares mal conseguem conceber. Mas vamos trazer isso para o nível pessoal.
O que acontece com você quando o tempo para? 1 Coríntios 15, 42, 44 descreve: semeia-se em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Você receberá um corpo que não está sujeito ao tempo, um corpo que não envelhece, não adoece, não se cansa, mas não será um corpo desencarnado, etéreo. Será mais real, mais substancial do que seu corpo atual. Jesus, após a ressurreição, tinha um corpo glorificado. E o que ele podia fazer? Atravessar portas trancadas, aparecer e desaparecer, comer peixe e pão, ser tocado por Tomé. Seu corpo ressurreto operava em uma dimensão além do tempo, mas podia interagir com a dimensão temporal quando necessário. E você terá o mesmo tipo de corpo. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Sua mente também será transformada. Filipenses 2, 5 diz para termos a mente de Cristo. E na eternidade, isso será literal. Não que você perderá a sua individualidade, você a ganhará em plenitude. Mas você pensará com a clareza de Cristo. Você verá causa e efeito simultaneamente. Você compreenderá por que cada evento de sua vida aconteceu. Você verá como Deus estava tecendo todas as coisas para o bem, mesmo nos momentos mais sombrios. Pense nas suas maiores dores, nas perdas que te quebraram, nas traições que te marcaram, nos momentos onde você gritou: "Por que, Deus?" Na eternidade, fora do tempo, você verá a resposta. E ela será tão boa, tão perfeita, tão cheia de amor divino, que você cairá de joelhos em adoração. Apocalipse 21, 4 promete: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas, as coisas temporais, as coisas cronológicas, terão passado, e você finalmente entenderá que valeu a pena. Cada segundo de sofrimento produziu um peso eterno de glória que eclipsa tudo. Então, chegamos ao fim da jornada. Do tempo antes do tempo até o momento quando o tempo não será mais. Vimos as 7 eras angelicais que precederam a criação material. Vimos o relógio cósmico escrito nas estrelas e nas festas de Israel. Vimos o anjo do tempo de pé com o livrinho aberto, proclamando: não haverá mais demora. E agora vemos o destino final. Uma nova criação onde o tempo cronológico cessa, mas a vida, a verdadeira vida eterna, finalmente começa. E aqui está a verdade que deve abalar você até o âmago. Este não é um futuro distante e irrelevante. Isto é o propósito pelo qual você existe. Você foi criado não para viver 70, 80, 90 anos e depois desaparecer no nada. Você foi criado para a eternidade. Seu corpo é temporário. Suas circunstâncias são temporárias. Suas lutas são temporárias. Mas você, a essência de quem você é, foi projetado para sobreviver ao colapso do tempo. O relógio de Deus está nos seus últimos tiques. Os sinais estão todos alinhados. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E em algum lugar, neste exato momento, o anjo do tempo está de pé, sua mão levantada, sua voz pronta para dar o grito que vai ecoar através de todas as dimensões. O tempo acabou, a eternidade começou. Então, o que fazer com essa informação? Como viver sabendo que o relógio está prestes a parar? Primeira lição: cada segundo importa infinitamente mais do que você imagina. Não porque você precisa viver em pânico, correndo desesperadamente, mas porque cada escolha que você faz agora está moldando quem você será na eternidade. Cada ato de amor, cada momento de perdão, cada decisão de confiar em Deus ao invés de desesperar, você está sendo preparado. O tempo não é uma prisão, é uma escola, e a formatura está chegando. Segunda lição:
Você não precisa ter medo do fim do tempo. Se você está em Cristo, o fim do tempo é o começo da sua verdadeira vida. É quando tudo o que te limita, tudo o que te frustra, tudo o que te impede de ser plenamente quem Deus te criou para ser, finalmente será removido. A morte do tempo é o nascimento da vida eterna. Terceira lição: viva com perspectiva eterna agora. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Suas lutas presentes são temporais, mas as recompensas eternas que elas estão produzindo são permanentes. Aqui está a verdade final, a que resume tudo. O relógio de Deus nunca foi sobre contar segundos. Foi sobre criar uma história. Uma história onde o amor é escolhido livremente, onde o sacrifício tem significado, onde a redenção é possível porque existe tempo para arrependimento. E quando o relógio parar, a história não terminará. Ela apenas passará do prólogo para o capítulo principal, do ensaio para a performance, da sombra para a realidade. Então, ouça, silenciosamente, internamente. Você consegue ouvir? Tique-tac, tique-tac. É o relógio de Deus, ainda marcando, ainda dando a você oportunidades, ainda oferecendo tempo para escolher. Mas não para sempre. Quando o anjo do tempo levantar sua mão pela última vez, quando a 7ª trombeta soar, quando o grito ecoar através das dimensões, não haverá mais tempo. Onde você estará? O que você terá feito com o tempo que lhe foi dado? Porque no final, a única pergunta que importa não é quanto tempo eu tenho. A pergunta é o que eu fiz com o tempo que tive. O relógio de Deus está marcando. E cada tic-tac é um convite para viver não como se o tempo fosse infinito, mas como se cada momento fosse eterno. Porque em certo sentido, Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.